Deixa eu fazer para você uma pergunta, né? A pergunta talvez ela é até tola, mas ao mesmo tempo ela cabe uma reflexão a nós. A pergunta é a seguinte: é desejo do seu coração ser feliz? Sim ou não? Eu creio que estou vendo aqui alguns, a volta ali balançando a cabecinha, né? E então esta, eu creio que é quase que uma necessidade, é uma ansiedade, né? Nós, seres humanos, buscamos a felicidade, né? E como ser feliz? Essa talvez seja a grande questão. O Sérgio diz aqui que esse é o desejo do coração dele também. Mas como ser feliz, né? A Bíblia é nosso manual de instrução. E nesse manual de instrução, nós encontramos conselhos que nos ajudam a termos uma vida feliz. E nesta manhã, eu quero ver com vocês alguns desses conselhos que vão nos ajudar, tá bem? A nós sermos mais felizes enquanto nós estamos aqui neste mundo, porque esse também é o desejo de Deus para nós. E para isso, eu quero convidar você a ir ao livro dos conselhos na Bíblia, que é o livro de Provérbios. Talvez para algum fale, pastor, né? Você já estudou esse livro conosco. Mas olha, esse é um livro que eu gosto muito, porque tem algumas partes aqui do livro que cada verso que você lê é um conselho, é uma exortação, é um convite à sabedoria, né? Eu me lembro também de um livro que o pastor Charles Fabian, que foi meu professor ali na Faculdade Adventista da Bahia, né? Eu creio que esse livro está por aqui em algum lugar, mas é um livro chamado Axiomas, né? Que são conselhos que vão nos ajudar aqui a termos uma vida plena, uma vida feliz. E vários desses tem a ver com esse livro aqui de Provérbios, tá? O capítulo que nós vamos olhar hoje, que diz respeito sobre essa questão da felicidade, é o capítulo 15. Então, se você está aí com a tua Bíblia, eu convido você a abri-la, né? Se você pode, né? Porque alguns eu vejo aqui que estão no carro, tá ali a Giovani ali, olha, com a turma ali dentro do carro ali, eles estão, creio que talvez em viagem, estão acompanhando aqui a sala 57. Um abraço para todos ali, né? Mas nós vamos agora ver aqui alguns conselhos que vão nos ajudar a termos uma vida podemos assim dizer, para você que talvez se perguntasse, não, eu estou feliz, né? Eu tenho um amigo aqui, o Feliciano, ele também acompanha aqui a sala 57. Sempre que eu encontro, eu falo, e aí? Aí ele pergunta, e aí, você está feliz, né? Mas eu creio que isso aqui vai nos ajudar, tá? Para que nós tenhamos esse padrão de felicidade. Porque para experimentarmos a felicidade, nós vamos chegar a uma conclusão que nós precisamos estar em paz. E essa paz a gente precisa estar tanto em paz com Deus, quanto em paz com o nosso semelhante. Porque algumas pessoas às vezes entendem, não, quando eu brigo lá com a minha esposa, com os meus filhos, com meu irmão, com a minha irmã, e aí ele acha assim, não, eu vou resolver com Deus e é suficiente. Não, eu preciso estar em paz com Deus, mas eu preciso também estar em paz com o meu semelhante, com o meu próximo, com aqueles que estão ao meu lado. Então, primeiro, já guarde isso aqui no teu coração. Não é possível ser feliz em meio à guerra, em meio ao conflito, tá bem? Por isso a palavra de Deus diz que no que cabe a nós, precisamos estar em paz com quantos, diz a Bíblia? Com todos. Se precisamos estar em paz com todos, nós devemos cuidar principalmente daqueles que estão perto de nós, daqueles que estão mais próximos, né? Para alguns, quem sabe, o esposo, né? A esposa, os filhos ou os pais, os irmãos, né? Para alguns aqui, quem sabe, o avô, a avó, mas é esses que estão ali, o seu círculo íntimo ali, o seu círculo mais próximo. Então, aqui, Provérbios, ele vai trazer alguns conselhos. Lembrando, pastor, mas queridos, e nós ainda temos, eu já até preguei sobre isso aqui. Nós ainda temos uma missão, porque quando nós falamos que somos filhos de Deus, lembra quando eu preguei aqui sobre ser filho de Deus? Nós lembramos que Jesus disse o seguinte, né? Como que você será chamado filho de Deus? Quando nós somos pacificadores, promotores da paz. Então, nós como cristãos ainda somos chamados, se o ambiente está turbulento, nós somos chamados a chegar nesse ambiente
e tornar esse ambiente um lugar de paz. Ali, quando Jesus traz as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Mas nesta manhã, então, entendendo a nossa responsabilidade como cristãos, que somos chamados a promover a paz, e a paz nos dá tranquilidade, e quando nós estamos tranquilos, é que nós vamos conseguir ser plenamente felizes. Tá? Vamos ver então as primeiras palavras aqui de Provérbios, capítulo 15, os versos 1 e 2. Olha o primeiro conselho para a felicidade. Eu tentei, viu? Peguei a Bíblia da minha mãe, quando a minha mamãe descansou em Cristo Jesus em 2015, eu fui lá e disse: Olha, eu quero a Bíblia dela, e a Bíblia da minha mãe tem a letra gigante. Mas mesmo assim, eu vou precisar de colocar esse acessório aqui, porque as letras estão ficando cada dia menores. Eu não sei o que está acontecendo com esses livros e revistas que tem aqui em casa, que as letras deles estão encolhendo. Eu vou ter que ver o que fizeram, que papel que colocaram aqui. Mas olha o que diz aqui Provérbios 15, versos 1 e 2. A resposta delicada, a Bíblia da minha mãe é a nova tradução na linguagem de hoje, né? Ela diz assim: olha, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. A maioria das versões diz o seguinte, né? Que a palavra branda desvia o furor, a ira, mas a palavra calma, né? Ela agora ela faz o efeito contrário. E a Bíblia continua dizendo: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo, no conceito bíblico, só lembrando o seguinte, que no conceito bíblico, o sábio, aqui de Provérbios, o sábio é a pessoa que é cheia de Deus, que ela tenha a presença do Espírito Santo na vida dela. Então, de acordo com a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo na sua vida, quem está cheio de Deus, a palavra diz que esta pessoa, quando ela fala, a palavra dela é uma palavra atraente. As pessoas que estão ao redor gostam de conversar com ela, gostam de ouvir os conselhos que saem dos lábios dela. Sabe aquelas pessoas que você chega perto dela e que você não tem vontade de ir embora? Eu tenho absoluta certeza de que nós que estamos aqui conhecemos alguém assim. Tem pessoas que é maravilhoso você estar na presença dela. Você não se cansa se ela tiver, mesmo quando ela está, de certa forma, te repreendendo ou te corrigindo, mas você não importa, porque é bom estar junto com essa pessoa. Porque você percebe que mesmo na correção, quando está te corrigindo, ela tem amor por você, mesmo quando ela está te orientando. Mas há pessoas que nós evitamos. Porque, queridos, as palavras dessas pessoas, elas nos magoam, elas nos machucam. E a grande preocupação é que tipo de pessoa eu estou sendo? Que tipo de pessoa você está sendo? As pessoas que estão próximas a você, elas gostam de gastar tempo com você, de ouvir as suas palavras, ou quando você fala, você machuca as pessoas, você fere as pessoas. A palavra de Deus diz que esta pessoa, e nós estamos aqui diariamente, né? Ou as reuniões que acontecem aqui segunda, quarta, quinta e sexta, ou na nossa individualmente, ou quando nós vamos para a igreja, nós estamos buscando a direção do Senhor e alguns perguntam, pastor, como que eu posso saber se Deus está presente na minha vida? Amados, uma das características que nós compreendemos que a presença de Deus é real na nossa vida é quando as palavras que saem dos nossos lábios tornam as pessoas ao nosso redor melhor, ou quando elas se sentem bem na nossa presença. Se você é alguém que afugenta as pessoas, que as pessoas correm de você, se preocupe. Se as palavras que saem da sua boca são palavras que machucam, que maltratam, que ferem, a palavra do Senhor não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Eterno que diz para nós: se eu o tempo todo estou ferindo, se eu o tempo todo estou machucando, queridos, Deus não está em mim e não tem como eu ser feliz. Não tem como eu estar em paz, e se eu não estou em paz, eu não consigo alcançar a felicidade. Então, o primeiro conselho, podemos assim dizer, da Bíblia é o seguinte: você quer ser alguém feliz,
Controle as suas palavras. Controle as suas palavras. Mas algumas pessoas, elas não conseguem. E elas, algumas pessoas, elas, infelizmente, quando elas chegam no ambiente, elas acabam criando conflito. Você imaginou se nós seguirmos se a humanidade seguisse esse conselho aqui de Deus? A maioria dos casamentos eles terminam porque não conseguimos controlar as palavras e acabamos ferindo, acabamos machucando o nosso cônjuge. E aí o casamento acaba, porque as palavras elas machucam, elas ferem. E eu me lembro daquela história lá que eu ouvia desde criança, né, um sermão falando, né, que alguém um dia levou uma pessoa com um travesseiro cheio de penas e colocou lá no alto lá do monte, né, da montanha, e pediu para que ele jogasse as penas, né? E ele jogou, aí ele diz assim: agora vá lá e junte elas. Ele disse assim: olha, isso é impossível, né? E aí ele disse assim: olha, é assim com as palavras, né? Elas saem, elas ferem, e muitas vezes você não consegue mais recuperar. Então, o cristão é alguém que cuida com aquilo que sai da sua boca. Ah, pastor, mas eu não consigo controlar. Amados, um dos aspectos do o fruto do Espírito ali que é dividido, o fruto do Espírito, um dos aspectos é o domínio próprio. É você controlar aquilo que você fala. Então, a palavra dita no tempo certo, o conselho de Salomão, tem um outro momento que diz que a palavra dita no tempo certo, ela é como maçãs de ouro em salva de prata. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos ser sábios. Ser cheios, ser plenos do Espírito. Imagina agora, queridos, plenos do Espírito, sendo sábio, nós vamos acabar com conflitos no casamento. Nós vamos acabar com conflitos na família. Nós vamos acabar com conflitos no trabalho. Nós vamos acabar com conflito na igreja. Responda às pessoas de maneira gentil. Mesmo pessoas amarguradas, rancorosas. Responda às pessoas de maneira gentil. E por que que nós temos dificuldade nessa área? De agir com gentileza, de cuidar das palavras. Sabe por que que nós temos dificuldade? Olha o que que diz a palavra ainda aqui em Provérbios, no capítulo 15, que nós estamos essa manhã, no verso 28. As pessoas corretas pensam antes de responder. Porque na maioria das vezes nós falamos sem pensar. Ligamos quase no automático, né? E falamos sem pensar. E aí agora continua dizendo: as pessoas más, as pessoas que estão sob o controle do adversário, do inimigo de Deus, elas respondem logo, falam sem pensar. Porém, as suas palavras causam o quê? Problemas, dificuldades. É o tolo, é o que não tem Deus, é que sai falando por aí qualquer coisa, machuca as crianças. Quantos adultos hoje têm que fazer tratamento porque as palavras dos pais feriram tanto ele quando era criança, às vezes dos pais, dos tios, que agora, depois de adulto, ele está sofrendo, ele está com trauma, ele precisa fazer tratamento para se curar de tanto que foi machucado, de tanto que foi magoado ali na infância. E muitas vezes nós repetimos esse padrão de comportamento com os nossos filhos, com os nossos netos. Então, amados, nós precisamos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito, para alcançarmos a felicidade. O conselho, o primeiro conselho que nós estamos tirando aqui esta manhã é: controle as palavras, domínio próprio, controle da língua. Essa ferramenta aí, imagine agora se controlarmos as palavras, né? Quantas guerras poderiam ser evitadas? Quantos conflitos, quantos divórcios poderiam ser evitados se as palavras fossem controladas? Quantas inimizades que hoje tem não aconteceria se nós apenas tivéssemos controlado as palavras? E eu vou mais além, queridos. Quantas vidas seriam poupadas
se as palavras fossem controladas. Então, vamos aqui. Nós estamos procurando essa manhã conselhos bíblicos para experimentarmos uma vida plena, uma vida de felicidade. Que nós dissemos que queremos a felicidade. Então, o primeiro conselho desta manhã, de acordo com a palavra de Deus, é: controlemos as nossas palavras. As palavras, elas mostram quem verdadeiramente nós somos. É aquilo que sai da boca. É que mostra realmente quem verdadeiramente nós somos. Tanto é que Jesus, né, ali com os discípulos, ali, alguns não entendem muito bem aquele episódio ali sobre lavar as mãos. Jesus mandou eles tomar cuidado, né? Ele falou: "Ó, não é o que entra, é o que sai. Não, é as palavras, é aquilo que está saindo, aquilo que está saindo da sua boca ali que faz mal para você e faz mal para as pessoas, e machuca e fere." Tem um provérbio árabe que diz o seguinte, que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Muitas vezes, se eu não sei o que falar, é melhor ficar calado. E nós temos um bem brasileiro, né? Que ele diz o seguinte: boca fechada não entra mosquito, ou seja, não cria problema. Então, se você não sabe o que dizer, talvez tenha alguém ali, porque nós, às vezes, a pessoa que está ali falando muito e está nos machucando e nós queremos responder à mesma altura. Amados, é melhor ficar calado. Melhor ficar calado. Deixa o tolo lá falando sozinho. Porque muitas vezes isso até incomoda as pessoas, né? Esses dias eu vi um vídeo engraçado, né? Desses que às vezes os casais produzem aí para a internet, né? A esposa chega para o marido e ela começa a falar, né? E aí ele agora fica calado olhando para ela, e chega um momento que ele fala assim: "Ah, você quer, na verdade, você quer brigar, não é?" Ela fala: "É." Aí ele fala: "Então eu vou ter que responder." Então volta lá e começa tudo de novo, né? Então, assim, mas, ou seja, se você começa a falar e a outra pessoa não responde à mesma altura, vai ficando sem graça. Vai ficando sem graça. Então, primeiro conselho, controle as palavras. Mas agora, para que as palavras geralmente elas saiam, primeiro elas precisam passar pela mente. Por isso, olha o que o próximo conselho diz para nós. A partir do verso agora, o verso 3, tá bem? A partir do verso 3 agora diz assim: olha, o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando tudo, tanto os bons quanto os maus. Vamos avançar aqui um pouquinho, o verso 8 e 9. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. E agora continua dizendo: o Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama aquele que faz o que é correto. Amados, o segundo conselho agora tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos entender que Deus está participando ativamente da existência humana. Nós não temos um criador que simplesmente fez o ser humano e deixou aí e jogou para que ele se virasse, né? Para que ele andasse pelas suas próprias pernas. Nós temos um Deus que está controlando. E esse Deus que controla todas as coisas, ele controla também o nosso pensamento. E as nossas ações, antes de se tornarem ações, elas primeiro passaram pela mente. Então, uma vez que eu compreendo que Deus está controlando tudo, que Deus é capaz de controlar a minha mente, o meu pensamento, então eu preciso entender agora que esse Deus que se importa, ele está olhando. Então, se Deus está olhando tudo, se Deus compreende até o que passa na minha mente, o que eu preciso fazer agora? Controlar os meus pensamentos. E para controlar os meus pensamentos, eu preciso encher a minha mente, porque aqui diz que nesse relacionamento com Deus, esse sábio agora, esse que cuida da sua mente, ele gasta tempo em oração, falando com Deus, pedindo para que Deus tome conta. Porque se eu deixar
a natureza do ideal do tomar conta, ela vai me levar para um caminho errado. Ela vai me levar para um caminho de destruição, para um caminho de morte. Por isso eu preciso permitir que Deus cuide da minha mente, que Deus cuide do meu pensamento. Eu não posso esconder nada dele. E se vir alguma coisa má na minha mente, no meu coração, eu vou levar a esse Deus, apresentar a Ele em oração. E Ele vai ter prazer de ouvir a minha oração. Senhor, me ajuda a controlar os meus pensamentos, porque são os nossos pensamentos que vão nos levar à ação, que vão nos levar muitas vezes a magoar pessoas, a ferir pessoas. Muitas vezes nós até ficamos calados, mas nós nos esquecemos. E eu tenho um livro aqui, tem pessoas interessantes, e eu já vi algumas mensagens aqui na sala 57, dizendo sobre o poder também da expressão corporal. Pega uma criança, eu costumo brincar, né? Mas você pega um bebezinho ali, né? Lógico que não faça isso se não for com alguém conhecido, viu? Não faça essa experiência aí com o filho de alguém que você não tenha tanta proximidade, né? Mas você pega um bebezinho e começa a falar para ele assim, olha, nossa, mas você, que bebezinho mais feinho, bichinho. É feinho demais. Olha que coisinha mais feia desse mundo. E ele vai ficar rindo para você. Porque ele vai perceber a sua expressão, que você está sorrindo, né? Mas agora chega com a cara carrancuda ali, né? E aí começa a dizer, mas que bebezinho lindo, né? Que coisa mais fofa! Que nunca tinha visto um bebê tão lindo. Ele vai começar a chorar, porque ele está percebendo a sua expressão aquilo que você está conseguindo colocar para o exterior. Para você não se arriscar, às vezes, com o filho aí de alguém, tente fazer isso também com o teu animalzinho de estimação aí que você tem. Quem sabe você tem um cachorrinho, um gato, faça isso também. Ali, brinque com o seu animal de estimação, faça experiência para você ver. Então, o nosso corpo está falando o tempo todo. Então, nós temos que tomar esse cuidado e nós temos que, para que eu domine a mente e a mente que controla o corpo, eu preciso que Deus entre na minha mente, que Ele tome conta dela. Por isso, aqui no conselho, Salomão ele faz nos lembrar que Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. E Deus vê quando nós estamos procurando fazer a vontade dele. Então, amados, para eu alcançar a felicidade, primeiramente, eu controlo as minhas palavras, mas eu também preciso cuidar dos meus pensamentos. Porque muitas vezes nós, às vezes até calamos, né? Mas, querido, a nossa mente está ali perversa, planejando o mal, maquinando o que não presta. E aí você fica pensando na pessoa, ei, mas eu não vou te falar, mas você não sabe o que está se passando aqui na minha mente, está no meu coração. Mas quando nós estamos com esses pensamentos ruins, querido, a nossa mente está, a nossa face, o nosso rosto está expressando isso. E você sabe quem se aproveita disso, né? Aquele que não pode ler a nossa mente, o inimigo de Deus. Ele não consegue ler a nossa mente, entrar dentro, mas ele agora, ele vê as nossas expressões. Então, controle as suas palavras, cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos. Quer ver um outro conselho? Nós já temos dois. Vamos aqui continuar. A palavra agora diz assim: olha o verso 5. Quem despreza o pai, o ensino do pai, quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Olha o verso 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Olha o verso 12. Ele diz aqui: o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. E o verso 22 diz para nós: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sabedoria. Sabe, queridos, só filhos rebeldes desprezam os conselhos e as correções de Deus através de seus pais. Eu tiro o óculos aqui de vez em quando, é por conta do reflexo na tela, viu? Eu sei que
tirar e colocar, às vezes incomoda alguns, né? Mas é porque ele dá um reflexo aqui na tela. Mas olha só, nós precisamos gostar de ser corrigidos. Nós não gostamos dessa ideia. Então, imagina eu, 50 anos, preciso de alguém ficar me corrigindo, não. Mas, queridos, de acordo com a palavra de Deus, somente a pessoa tola, somente aquele que é controlado pelo inimigo, ele despreza a correção, ele despreza a orientação, ele despreza o ensino. Então, quando eu amo a Deus, eu amo os conselhos. Eu amo buscar alguém para me ajudar, a me orientar na caminhada. E aqui a palavra diz assim, olha, só que nós temos que tomar cuidado, porque não é conselho qualquer. Não é um conselho qualquer. A palavra diz que ao buscarmos conselhos, nós precisamos de buscar conselhos, nós precisamos de alguém que nos oriente, mas a palavra diz que nós precisamos buscar conselho de pessoas sábias. Em outros, eu volto a dizer que quando Provérbios está tratando de sabedoria, ele está tratando de temor a Deus. Então eu preciso buscar conselhos de pessoas que também temem e amam a Deus. Muitas vezes você está passando lá, vivendo uma crise no casamento, aí você vai buscar o conselho de alguém tolo ali que não ama a Deus, porque na palavra de Deus, por exemplo, Deus diz: olha, Deus odeia o divórcio. Aí você chega lá para a pessoa: olha, eu estou vivendo uma crise, não está dando certo lá meu casamento, e começa a contar, a pessoa fala: então você separa, então larga, simples assim. Né? Ah, então eu vou seguir esse conselho. Mas esse não é um conselho sábio, porque esse não é um conselho da palavra de Deus. Então, quando você for procurar conselho, e a Bíblia diz que nós precisamos ter conselheiros, mais adiante o provérbio vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Somente o tolo que não aceita ser corrigido, o sábio, ele procura ser aconselhado, né? Então, para nós, os pastores, eu muitas vezes, eu me lembro que eu cheguei no meu primeiro distrito, né? Ali em Jussara, um abraço para os irmãos de Jussara. Eu sei que tem vários deles que acompanham aqui a sala 57. Eu tive um irmão, né? Um conselheiro. Infelizmente, ele faleceu agora recente, o irmão Custódio. Tive um outro ancião muito amigo, o irmão Jeremias, mas como era bom ouvir conselhos desses homens. Queridos, eu estava chegando, meu primeiro distrito pastoral, estava ali com um irmão, o irmão Custódio, ali só naquela igreja, juntamente com o irmão Jeremias, quantos anos de experiência ali. O irmão Custódio, eu me lembro que ele me disse no início ali, 30 e poucos anos de ancionato. Como que eu agora? Ah, não, eu saí do ministério, eu sou pastor, vou ouvir um conselho de um ancião. Amados, ele tinha muito mais experiência que eu. Eu falo isso para os meus líderes aqui na igreja. Eu, como pastor, hoje eu atendo 10 igrejas aqui no nosso distrito. Um povo abençoado de Deus. Maravilhoso, né? Domingo eu fui lá em Piracanjuba e o pessoal me cuidou de mim lá. Comi um curau, rapaz. Que coisa maravilhosa, né? Aquele curauzinho ali, milho com. Mas foi bom demais antes de vir para casa. Vim com o estômagozinho cheio. Como esse povo de Deus é uma bênção, esse povo do Senhor, né? A Gláucia ali de Corumbajuba mandou um milho para mim na semana passada, né? E eu, ó, Glaucio, eu aproveitei o milho, fiz uma pamonha, mas tava bom demais, viu? Então, esse povo abençoado de Deus, queridos, aí eu chego lá. Eu vou na igreja uma vez no mês, eu queria estar mais, né? Mas eu tenho 10, são 12 dias de culto ali. Às vezes a gente visita alguns irmãos durante a semana, mas a gente consegue estar na igreja ali uma vez por mês. Mas esse líder, ele está ali todo culto. Ele está ali no sábado, ele está ali no domingo, ele está ali na quarta-feira. Ele, durante a semana, igual Piracanjuba fica longe aqui da minha sede, 90 quilômetros, né? Da sede aqui do Distrito Pires do Rio, né, mas os irmãos moram lá. Então, quando eu chego, eu quero ouvir conselhos desses homens, dessas mulheres que cuidam ali da igreja, para que eles me orientem qual é a melhor forma, como lidar, porque eles estão lá muito mais do que eu. Agora eu vou me enaltecer, ah, não, eu sou pastor, eu não, é lógico que preciso. Preciso da orientação de Deus, preciso que Deus controle a minha mente, os meus pensamentos, mas eu preciso de ouvir essas pessoas. Tem os meus líderes também na esfera da igreja, homens que viveram muito mais experiência do que eu, outros até mais jovens.
Mas às vezes eles têm experiência de vida, bagagem que eu não tenho. Eles têm habilidade. Eu tenho colegas aqui que hoje têm uma habilidade tremenda com essas ferramentas de rede social. Eu luto com isso, mas eu não tenho essas habilidades todas, né? Mas eles têm. Então eu preciso ouvir as orientações deles, aquilo que eles estão fazendo. Então a palavra de Deus diz que nós somos abençoados. Olha que coisa tremenda, que somos abençoados quando ouvimos conselhos e mais ainda, quando nós aceitamos ser corrigidos. Porque muitas vezes nós ouvimos, né? Mas como diz aquele ditado, entra pelo um ouvido e sai pelo outro, né? Ouve, mas não pratica, não adianta nada. Ouvir o conselho, mas não praticar, não resolveu. Ó, eu até escutei, mas eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Amados, o mandamento de Deus com promessa para aqueles que ainda têm os seus pais é para que você respeite os pais. E quando fala respeitar, também diz, apenas Jesus ele abre uma exceção quando o seu pai ou a sua mãe leva você a conflito com Deus. Mas no mais, Jesus diz que nós devemos honrar, e essa honra significa também ouvir os conselhos dos pais. E mesmo nós que não os temos mais, né, como eu não tenho mais os meus pais, mesmo assim, eu ainda lembro de várias lições, várias orientações que o meu pai me ensinou ali, que a minha mãe me ensinou, e hoje, eu, mesmo não tendo eles comigo, mas eu procuro seguir essas orientações que eles me passaram. O tolo que não aceita isso. Quando a igreja muitas vezes nos repreende, temos irmãos que muitas vezes vai lá, ouve um sermão. Eu já vi pessoas que disseram, pastor, não gosto desses sermões que fica repreendendo. Uma vez alguém disse para mim que não ia para a igreja para ficar escutando repreensão. Ah, pastor, a semana já foi tão difícil e a gente vai para a igreja e ainda fica lá e pregando, repreendendo a gente vai lá para sair com o coração cheio de paz. Mas de acordo com a palavra, na repreensão eu encontro a paz e na repreensão, quando eu sigo, eu sou feliz. Eu sou feliz. Então, para alcançar a felicidade, eu preciso ouvir os conselhos, eu preciso ouvir as repreensões. E quando essas repreensões elas vêm de Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, eu preciso corrigir a minha rota. Quando eu cheguei, naquela vontade imensa de fazer muita coisa, eu me lembro que as pessoas chegavam, e eu tenho uma certa dificuldade, é uma coisa que eu luto contra, né? Eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas, né? Eu fico triste demais quando alguém me pede algo que eu não consigo, aquilo me apavora, né? E confesso para vocês aqui publicamente que, assim como tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de ouvir não. Eu tenho muita essa dificuldade, é uma luta, né, que eu travo, né? Mas eu me lembro que aí alguém chegava e falava assim, pastor, você pode estar comigo numa reunião 3 horas da tarde no sábado, eu posso. E o outro falava, pastor, você pode me ajudar numa visita 4 horas, eu posso. Você pode me ajudar e eu posso. E eu fazendo compromisso, queridos, e chegava assim, eu ficava maluco e corria de um lado para o outro, porque eu queria atender todo mundo. Só que o que que acontecia? Eu me lembro que eu chegava, às vezes a pessoa estava lá no compromisso que ela tinha marcado 3 horas, começava a reunião. Quando estava ali, em vez de eu estar ali participando, estar envolvido, eu estava preocupado com outro compromisso que eu já tinha marcado às 4 e começava a me bater um desespero. Eu queria ir embora e às vezes eu não podia ir porque precisava de mim e eu me atrasava para chegar no outro e saía correndo. E às vezes eu queria tirar o atraso no carro, né? Entrava no carro e aí eu queria tirar todo o atraso que eu estava lá, porque eu demorei lá e saía correndo em alta velocidade e ainda consome mais combustível, o risco de envolver em um acidente. Um dia, um desses anciãos aí, sábio, me chamou e disse assim: Pastor, você tem que parar com isso. Para com esse negócio de assumir compromisso demais. Você está assumindo compromisso demais. Você está colocando a sua vida em risco, porque você fica andando com o carro aí correndo de um lado para o outro. E ele disse assim, ali, e você vai morrer mais cedo. Aprenda a dizer não. Querido, mas pensa num conselho ruim. Imagina, o irmão me, igual esses dias a irmã Wilma me ligou e ela disse, pastor, eu vou ali fazer uma visita para uma pessoa, quero dar um estudo para ela, e eu queria fazer um apelo e para
a orar com ela ali, pastor, eu queria que você fosse lá comigo. Mas eu fiquei desesperado, porque eu tinha marcado uma reunião. E eu sabia que eu não conseguia atender ela, né? Olha, mas assim, que dificuldade, Maíra, mas se você tá aí, querida, né? Ela não sabe a luta interna que eu passei, né? Mas que dificuldade de falar para essa irmã que eu não podia ir lá com ela, porque eu já tinha um outro compromisso. Você não tem ideia o quanto isso para mim é difícil. Quando o pastor Wagner me liga, né? Ou manda uma mensagem, amigo, você pode apresentar a sala amanhã, ou você pode pregar e eu não posso, mas como eu sofro em mandar uma mensagem para ele, pastora, eu não posso, né? Isso para mim é muito complicado, é muito difícil, mas eu tive que ouvir alguém dizendo para mim que eu precisava parar com isso. Cheguei e fazia, quando eu cheguei em Rio Verde, né? Eu tinha lá as igrejas dentro da cidade. Um dia os irmãos reuniram comigo e disseram assim, pastor. E eu queria estar muitas vezes na igreja. Um dia os irmãos disseram para mim o seguinte, pastor, nós preferimos que você venha menos vezes aqui na igreja, mas quando você vier, que você tenha tempo para estar conosco. Eu entendi o recado, né? Que negócio de passar lá correndo, pregar e sair correndo para atender outra igreja, eles não queriam. Falei, tudo bem, vou seguir o conselho de vocês. Né? Então a gente precisa. Ah, não, mas eu sou pastor, eu que faço a minha escala, o itinerário é por minha conta, eu não vou te ouvir. É lógico que preciso, queridos. É lógico que preciso. Então lembre-se disso, né? Ouça conselhos, aceite ser corrigido. Aceite, queridos. Isso é bênção de Deus. A palavra de Deus, ela diz que uma das utilidades da palavra é nos corrigir, é nos orientar. Vamos aqui ao verso 3, senão daqui a pouco tá alguém me corrigindo que eu estou passando do tempo, né? Mas olha aqui agora o que diz Provérbios capítulo 15, o verso 13. E alguns dizem assim: ah, pastor, pode não ter nada a ver, mas querido, você quer alcançar a felicidade? Coloque isso aqui no teu coração. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa o quê? Abatida. Amados, por incrível que pareça, de acordo com a palavra de Deus, o quarto conselho que eu quero te dar tem até um hininho nosso que fala sobre isso. O hino diz assim: olha, seja o coração alegre. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Ó, que regozijo pleno brota da salvação. Queridos, eu costumo dizer para o meu povo abençoado do Senhor aqui, olha, nós temos motivos para sermos o povo mais feliz dessa terra. Primeiro que a nossa esperança não está aqui. Ah, pastor, eu estou enfrentando dificuldade. Não é esse o tema da mensagem, mas a nossa esperança, de acordo com a Bíblia, ela não se limita a essa vida. Ela não se limita a essa vida. Os nossos amados, eles descansam no Senhor para nós um dia abraçarmos de novo com eles e vivermos com eles por toda a eternidade. Então, na morte, nós temos esperança. Nós temos motivo para ser o povo mais feliz dessa terra. Então, de acordo com a palavra do Senhor, nós precisamos manter um sorriso no rosto. Eu sei que tem momentos que é difícil, tem momentos que não é fácil. Mas essa deve ser a nossa busca, ter essa atitude. E para você manter um sorriso no rosto, você precisa ter uma atitude de contentamento. Porque há pessoas que não importa o que elas têm, elas não são felizes. Se está chovendo, ela reclama. Ah, porque eu não gosto de chuva. Aí vem o sol. Ah, mas eu não gosto de sol. Ah, que sol quente, como que eu vou sair nesse sol quente? Ela vai lá na igreja, ela reclama. Ah, não, eu fui lá na igreja e aí o pessoal, ninguém me cumprimentou. Aí chega na igreja, ela fala: ah, não, eu fui lá na igreja hoje, nossa, mas eu nem consigo prestar atenção. Toda hora um chega e abraça e dá bom dia. Eu queria que alguém não me. Olha, pessoas que não tem nada que tá bom para ela. Ela reclama da comida, ela reclama da casa, ela reclama de tudo, nada tá bom. Há pessoas que parece que a vida delas é amargurada, é rancorosa. Eu gosto dos desbravadores, que é um dos lemas lá, né? Diz o seguinte: ter sempre um cântico no coração. E para cantar, normalmente a gente canta quando a gente está feliz, mesmo nos momentos tristes. Então, queridos, o sorriso ele muda o semblante. Tanto é que quando você tem um concurso aí para eleger a pessoa mais bonita, né? Geralmente o Miss, né? Para o homem o Mister, né? Então, quando você tem esses concursos aí, eles têm a pessoa que é a mais bonita,
Mas geralmente tem uma outra. Dentro do concurso, eles abrem ali, tem o Miss, né, ou a Miss Simpatia, que não é a pessoa mais bonita, mas a pessoa ela tem um sorriso, ela tem que ela torna a pessoa mais simpática. Então, com um sorriso no rosto, com esse coração alegre, essa alegria que vem da presença do Senhor na nossa vida, que não é porque nós não temos dificuldade, com esse coração alegre, nós conseguimos mudar o semblante e nós talvez não somos a pessoa mais bonita, mas nós nos tornamos a pessoa mais simpática. E você pode perceber que quando você está geralmente com um sorriso, as pessoas elas têm mais facilidade de se aproximar de nós. A minha esposa ela briga comigo quando a gente sai aqui com. Ela já está se acostumando, né? Esse ano também nós estamos completando 25 anos de casado, né? Mas ela sai no carro e eu às vezes saio cumprimentando as pessoas, né? Bom dia e tal, né? Eu faço isso assim, não é uma coisa para fazer, é espontâneo, né? E às vezes até eu sinto que. E ela fala assim: Você conhece? Eu ainda não. Mas um dia, quem sabe, eu vou conhecer. Mas por que você está falando bom dia, né? Eu preciso, né? De sair, cumprimentar as pessoas, né? E ela fala: Mas isso é esquisito, né? Mas não, a gente está feliz, né? Pô, chega lá e conversa e sorri. E, queridos, e é interessante isso, porque normalmente quando nós sorrimos, nós recebemos de volta um outro sorriso. Quando você diz para a pessoa lá um bom dia, você recebe de volta outro bom dia. Então, o sorriso ele muda o semblante e ele tranquiliza as pessoas. Tranquiliza as pessoas. Então, a lição da palavra de Deus é que Deus, em Cristo Jesus, ele vai trabalhar conosco. Olha como que uma coisa vai sendo ligada à outra. E Deus vai trabalhar conosco. E ele agora vai cuidar das palavras que saem da minha boca. Deus vai me abençoar e vai ajudar a controlar os meus pensamentos. Deus vai enviar pessoas para me aconselhar, para me orientar. E Deus vai enviar essas pessoas para abençoar a minha vida. E muitas vezes essas pessoas vão me repreender, vão me corrigir. Mas eu vou aceitar, porque vem de Deus. E quando eu coloco isso em prática na minha vida, eu consigo sorrir, eu consigo manter esse coração alegre. E sabe o que eu tenho aprendido, queridos? Ao longo desses 50 anos, eu tenho aprendido que a felicidade é uma escolha. Você vê pessoas em casebres, em casas muito simples ali, felizes, enquanto você vê pessoas em mansões tristes. Então a felicidade é uma escolha. A felicidade não tem a ver com o ter ou com o possuir. A felicidade é uma escolha. O contentamento é uma escolha. Ser feliz com aquilo que você tem, se alegrar com aquilo que você está ali. Muitas pessoas às vezes estão tá ali com a mesa e aí ele está reclamando com aquilo que não tem na mesa. Seja feliz com aquilo que você tem ali. O amor é uma escolha, amar é uma escolha, esperança é uma escolha, gratidão é uma escolha. Por isso, lembre-se dos 4 conselhos, não do pastor Ideraldo, mas do homem mais sábio que existiu neste mundo. E de acordo com a palavra, foi uma oração que ele fez, pedindo sabedoria, Salomão, e ele dá, e esta manhã eu tirei 4 aqui, né? Até quero, se o meu professor Emilson tiver me ouvindo aí, ele diz que nas mensagens a gente deve tirar no máximo 3, porque senão fica difícil para as pessoas guardarem, mas 4 conselhos da palavra de Deus. O primeiro, cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Controle os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos. Aceite os conselhos, aceite a correção, aceite a disciplina. E a quarta, mantenha um coração alegre. Mantenha um coração alegre. Mantenha um sorriso no rosto. Como diz a canção, dê um sorriso sim. Sorriso certo, sorriso cheio de amor. E lá diz o seguinte: quem tem Jesus gosta de cantar e está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Essa é uma canção que a gente sempre cantava indo para as atividades da igreja ali nos acampamentos. Talvez para alguns aqui não é conhecida, mas outros vão se lembrar. E a canção diz: quem tem Jesus gosta de cantar e está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a tua vida.
Que nós procuremos seguir esses conselhos da palavra de Deus e pela graça de Deus, sermos homens e mulheres que alcancem a felicidade, estando em paz com Deus e também estando em paz com o nosso semelhante. Vamos orar por isso? Pai querido, obrigado pelos conselhos da tua santa palavra. São orientações para nós. E quando procuramos seguir, nós alcançamos a plenitude da felicidade. E nós, pela tua graça, queremos a tua ajuda, Senhor, para cuidarmos mais com as palavras que saem dos nossos lábios. Para isso, Deus Espírito Santo, tome a nossa mente, controle os nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor, de maneira muito especial a ouvir os conselhos. Eu estou orando aqui com filhos que ainda têm os seus pais, que honrem os pais através da aceitação, as orientações, as repreensões, as correções de seus pais, a nós que não temos, mas nós temos um legado que eles nos deixaram. Obrigado pelos amigos que o Senhor coloca em nossa vida para nos corrigir, para nos repreender, para nos exortar, nos ajude a sermos humildes para aceitarmos essas repreensões. E, Senhor, encha-nos da alegria da salvação em Jesus Cristo, para que nós consigamos ter sempre um sorriso nos nossos lábios, um sorriso no rosto, a alegria do Senhor, a alegria da tua presença na nossa vida. É a oração que fazemos para esse dia, no nome precioso de Jesus. Amém. Amigo, você falou aqui sobre felicidade, né? O sorriso transforma o rosto, você tem que estar feliz o tempo inteiro. Eu pensando nisso e avaliando o momento que eu tenho vivido, né? E olhando para, às vezes, né, para as pessoas em sofrimento, o, a felicidade, eu compreendendo isso, né? Que a felicidade que a Bíblia fala, que o fruto do Espírito, né, é alegria. Eu descobri que essa alegria é a presença de alguém em mim. Sim. Porque eu posso estar chorando, cara, chorando, triste e ser feliz. É algo assim quase inexplicável, né, Pastor Wagner? Eu me lembro que uma vez um rapaz que acompanhava, né? Ele trabalhava em uma funerária e, e ele sempre a gente se encontrava em Porto Fúnebres, ali em Uruaçu, quando eu fui pastor lá. E ele um dia me procurou ali e disse assim, pastor, é diferente vocês, né? Mas é um ambiente de lágrimas, né? De um momento de tristeza. Ele fala assim: olha, só que vocês é diferente, pastor. A gente chega, a mensagem de vocês é diferente, a pregação, e a gente sai e experimenta um conforto. Ele, assim, ele disse assim: aí percebe esse conforto. Então, assim, é como você está dizendo assim: essa alegria, ela não é humana. Como que você pode estar chorando? Às vezes você está passando por dificuldade, mas ao mesmo tempo você ser confortado. E aí você consegue essa paz de espírito, né? E isso nos dá alegria, mesmo, como você está dizendo, em meio a lágrima está caindo aqui, né? Mas aqui o coração está aquecido por essa certeza de que Deus está conosco, que a gente não está passando por aquele momento sozinho, em meio à dor, né? Deus está ali ao nosso lado. Mas eu estou acompanhando de longe, né? Através das redes sociais aí, o pastor Jean. Ele até já encontrei com ele aqui na sala 57 passando a lição, vivendo tudo aquilo. Rapaz, e a família dele, acho que foi sábado, eles postaram um vídeo no quarto de hospital, cantando, a enfermeira vem ali e ele orando por ela. Mas que coisa linda, cara. Desculpa a expressão cara aqui, é porque saiu sem. Lembrei do meu irmão aqui. Mas assim, olha, que coisa linda, como que a pessoa. E ele sorrindo em meio a um sofrimento, é algo que só Deus para produzir isso em nós, é algo. Isso produz a paz que excede todo entendimento. Essa ideia de que felicidade não é um sentimento, não é necessariamente um sorriso que vai de uma orelha a outra. Muito embora quem tem o fruto do Espírito não anda murmurando. São pessoas de tempo, de funcionamento diferente.
Eles são diferentes. Eles abrem o coração. Essas pessoas choram, mas é diferente. É diferente, porque é a presença de Cristo que produz essa felicidade. E essa presença de Cristo é provocada pelo fruto do Espírito, concedido todo dia através do batismo. É extraordinário isso, né, pastor? É É. extraordinário isso. E a gente fica mais bonito, viu? Só não esqueça Aí, disso. é só olhar para mim, você consegue Ô, Sami, nós perceber vamos. Ó, claramente. Sami está dizendo aqui que ela quer retornar à igreja depois de 6 anos afastada. Filha, volte para Sami ou Jesus. Sami, minha filha, mande para cá a sua história. Eu quero contar seu testemunho, minha amada. Tá voltando para a igreja, tem um monte de gente que tem que voltar, que quando ouvir a sua história vai querer voltar também. Moderadores, atrás dessa menina aí. Agora vamos achar esta criança para conversar com ela. Meu pastor, Obrigado, pastor Ideraldo. Eu você amo o sabe. senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, amigo? Olha, eu também amo você, amo a Sala 57. Preciso de vocês aqui para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e creio mais em Deus porque vocês existem, porque a gente faz parte aqui. Eu estava pensando aqui, rapaz, parece que foi ontem que eu entrei para fazer parte desse movimento e nós já estamos há 4 anos juntos aqui, viu? Que coisa maravilhosa. Parece que foi ontem, a sala vai com 5 anos já, rapaz. É porque quando E eu entrei, você já estava em movimento, eu vim correndo e peguei o trem andando e entrei no movimento também. graças a Deus. Um É, grande valeu. abraço, irmão. Valeu. Aqui assim, ó. Para o batismo do Espírito Santo, cada obreiro deve estar murmurando sua oração a Deus. Eu me assusto. Eu me assusto como quão distante nós andamos desses ideais empíricos da fé. Como a fé adventista se tornou uma caixinha lógica. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Sim, o movimento fica difícil de ser executado, né? Vamos murmurar, irmãos, murmurar pelo batismo do Espírito. Que bênção, não? Que bênção, que texto poderoso, texto poderoso. Muito bem. Dona Edilma, vem aqui, vocês vão conhecer a Edilma, irmãos. Edilma Cardoso. Bom dia, Edilma. É só abrir seu áudio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? Como Aí, ó. de aprender a sala, né? Melhor do que mereço. Aí, frasezinha bonita e difícil, né? Melhor do que mereço. Porque quando as coisas estão tudo certo, né, Dilma? Não é tão difícil dizer essa frase. Mas quando as coisas não estão como você espera que ela esteja, ou você esteja. Por exemplo, pastor Jeana, que está lutando contra um câncer agora, dizer eu estou melhor do que eu mereço, é um exercício de fé e dependência. Mas é verdade. Edilma, adventista de berço. Meus pais se converteram no meu nascimento e foi uma novela esse nascimento seu, porque esse nascimento seu faz a transição da conversão da sua mamãe, que foi bem legal. Seu pai faz parte de um pessoal aí importante, né? Ele é mudo e surdo, não é? Isso mesmo. Meu pai, Viu? meu pai é surdo e por conseguinte, né? Dizem que não tem o mudo, mas meu pai não fala, né? Exatamente porque não ouve. Só que não é de nascença. Minha avó contava que foi a partir de um sarampo que ele teve aos Vamos fazer sete um anos. exercício. Vamos fazer um exercício, não Ah, está combinado? Nesse primeiro momento, depois eu peço para você parar, porque não dá para ficar o tempo todo, mas fala com a gente e ao mesmo tempo fala em linguagem de sinal, como você se comunica com seu pai, para a gente experimentar como é ter que entender pela sua mão e pela leitura labial o que você está dizendo. Então, seu pai é mudo e surdo, então ele não ouve, então por consequência não fala, é isso?
Isso, na verdade, eu tenho curso de Libras, mas meu pai, ele não usa Libras, porque ele já é idoso, não existia a língua, né, na fase, então ele não escuta. Ele sabe, alguns sinais são iguais, né, ao de Libras, mas é o surdo que cria, né, no caso, antes da Libras, a forma de comunicar-se. Então, o senhor vai até me ajudar, porque eu falo com as mãos o tempo inteiro, então a posição assim é complicada porque eu gesticulo muito exatamente para que o meu pai consiga compreender, né, aquilo que a gente verbaliza. Mas ele também faz leitura labial, o que nos ajuda muito na compreensão dele. Deixa eu dar um recado aqui importante para você que prega aqui na sala, você que dá testemunho aqui na sala. Por que que a gente preza muito pela iluminação, pelo enquadramento, pela boa imagem? Porque aqui na sala já deu testemunho uma pessoa que é deficiente auditiva. Eu lido com a minha filha, ela tem perda severa nos dois ouvidos e ela usa aparelho auditivo. Só que o aparelho auditivo, ele não consegue, muito embora ele melhore muito a qualidade de vida do deficiente auditivo, ele não dá o mesmo ganho que nós temos. Então, a minha filha, como todos que têm dificuldade auditiva, forçosamente aprendem a fazer leitura labial. Então, quando você estiver pregando aqui, falando, se comunicando, nunca faça isso aqui. Nunca coloque a mão na frente da boca, porque tem gente que está lendo os lábios para te entender. Isto é uma atitude de inclusão, de respeito com quem precisa ouvir você de outra maneira. É um desafio, Edilma, lidar com o pai, porque você nasce, ele já é assim, né? Porque Na verdade, adulta você já tem maturidade, mas a criança no desenvolvimento, precisamos trocar com o pai. Como é que foi você crescer e ter de se relacionar com uma pessoa especial como seu pai? pastor, parece engraçado, mas assim, a gente convive desde sempre com o meu pai sendo surdo, né? A gente nasce e essa realidade passa a ser comum para nós dentro de casa. Então a gente não sente dificuldade com ele, porque por mais que as pessoas achem, né, deve ser difícil, óbvio, no início e tal, tem uma certa dificuldade, mas a gente convive com isso no dia a dia e a gente vai aprendendo a forma de se comunicar de uma maneira tão natural que a gente não sofre. Então, por exemplo, às vezes conversando com alguém sobre o meu pai, eu digo assim, meu pai falou isso e isso. Aí a pessoa diz assim, mas seu pai não é surdo? Seu pai não é mudo? Seu pai fala? Mas para nós é tão normal, não tão natural, que é como se ele falasse, porque um movimento que ele faz assim no meu cabelo é como se ele já estivesse dizendo eu amo você. E isso fica muito claro, muito compreensível. A maneira correta de se relacionar com pessoas que têm deficiências é agir naturalmente. Porque aquela pessoa é normal dentro da normalidade dela. Para uma pessoa que nunca andou, é normal não andar. Para uma pessoa que nunca viu, nunca enxergou, é normal não enxergar. Para uma pessoa que nunca ouviu, é normal não ouvir. Para uma pessoa que nunca falou, é normal não falar. O problema, sabe qual é? É nós tratarmos essas pessoas como anormais. Anormais, quando eu falo aqui, é no sentido da aceitação, do convívio, do entendimento da vida dessas pessoas. Porque o outro lado da moeda é considerar que eles possuem, muito embora vivam a sua normalidade, não possuindo coisas que a gente possui, como eu ouço e o surdo não, eu tenho que entender que eles têm necessidades especiais. E aí a gente tem que pensar na acessibilidade, tem que pensar no conforto dessas pessoas. Se precisarem de um lugar especial, por exemplo, minha esposa está usando cadeira de rodas. A gente sai, ela anda muito pouco e sempre a gente precisa estar
ajudando com a cadeira. É horrível você entrar em nossas igrejas, andar nas ruas com a cadeira, porque não há a menor consciência de que existem pessoas que não se locomovem a não ser em cadeiras de roda. É nesse lugar que você deve olhar para essas pessoas de forma diferente, respeitar e produzir um ambiente adequado para essas pessoas. Só um adendo, pastora. Muitas vezes nós, né, ditos normais, transformamos aquilo que a gente acha que seria um cuidado excessivo com alguém que tem uma deficiência em algo que eu aprendi, inclusive, profissionalmente, é chamado de capacitismo. Você, às vezes, transforma um excesso de cuidado, de atenção, eu tenho que fazer porque ele não sabe fazer. Quem disse que ele não sabe? Ele só aprendeu de uma maneira diferente. E outra, eles são capazes de fazer também. Essa ideia por trás é a ideia do tadinho. Tadinho, ele não anda. Não, não, não. Não é o coitadismo que a gente quer que fique. Não, essas pessoas não são coitadas, elas são apenas diferentes de nós por não possuir determinadas coisas que nós possuímos. Então, ao mesmo tempo que temos que tratá-los como normais, porque eles são normais dentro da realidade deles, eu tenho que entender que são diferentes, preciso acomodá-los de forma adequada para que tenham qualidade de vida e, ao mesmo tempo, entender que são pessoas capazes de desenvolver muitas atividades. A gente vê aí as Olimpíadas, né? Para todos eles que possuem essas dificuldades impostas pela vida de alguma maneira, e você vê atletas extraordinários jogando basquete, tênis, nadando, arremessando dardo. É lindo o que eles podem fazer porque eles acreditam que podem e podem dentro das suas possibilidades. Muito embora as realidades sejam diferentes, nem todo mundo pode fazer a mesma coisa, mas são capazes. Então você vai conviver com uma pessoa especial dessa. Quantos anos tem o seu papai? Atualmente, ele está com 85 anos. Eita, 85 anos de Completou, idade. E completou em 30 de dezembro. foi através do seu pai que o adventismo chegou. Ele trabalhava numa serraria, a serraria do pai da. Como é que é o nome do seu papai? Eduardo. A serraria onde o irmão Eduardo trabalhava não funcionava na sexta-feira e nem no sábado, nem à noite e nem sábado durante o dia inteiro. E ele não conseguia entender por que que a serraria não funcionava sábado. E aí o dono da serraria convidou o pai da Edilma para ir numa espécie de reunião com ele no sábado. Ele se arrumou como se fosse para uma reunião da serraria. Quando chegou lá, o dono da serraria, que é adventista, pegou o irmão Eduardo e levou para a igreja. Não foi assim? Foi assim. E, na verdade, até pela forma de comunicar-se, o patrão não sabia explicar para ele, né? E ele estava acostumado, né, a trabalhar em locais onde se trabalhava de segunda a sábado, até o meio-dia do sábado. E aí, tipo assim, por que que naquele local nós trabalhávamos no sábado? Ele não conseguia entender. Então, foi a forma que o patrão dele encontrou para que ele pudesse entender que ele tinha uma atividade no sábado. Nesse primeiro momento, era um compromisso, como se fosse uma reunião trabalhista, né, ali, da equipe. Mesmo com toda a dificuldade, que eu acho que quando ele chegou na igreja deve ter sido assim muito complexo para ele entender aquele ambiente, mas o Espírito de Deus agiu no coração dele. Ele continuou frequentando a igreja e levou a família. Você tem quantos irmãos? Então, nós somos 6 filhos, né? E são 5 homens e eu. E nesse contexto, eu ainda não era nascida, somente meus irmãos mais velhos. Então, ele começa a frequentar a igreja e levar os meus irmãos mais velhos para a igreja.
enquanto a minha mãe estava grávida de mim. E aí o seu pai vai entrando na igreja, vai gostando, mas a sua mãe não. Não, a minha mãe era de uma outra denominação. Na verdade, meu pai também acompanhava ela, mas ele não tinha tanta influência nessa outra religião quanto ela. E aí ela contrariava o meu pai no sentido de que o meu pai levava os meus irmãos para a igreja adventista aos sábados e ela levava para essa outra denominação aos domingos. Então, assim, e ela era muito tradicional, no sentido de que ela dizia em alto e bom som, na lei que eu nasci, eu vou morrer. E por mais que houvesse, né, as irmãs, quando os meus irmãos começam a ir para a igreja junto com meu pai, as irmãs do Ministério Infantil, conhecendo ali a realidade, né? Moravam na próxima serraria, família pobre e tal, então começam a visitar a minha família e oferecer estudo da Bíblia para a minha mãe, e ela taxativa. Não, não quero saber de ser crente, eu não quero isso para mim e tal, eu estou bem onde eu estou, e era irredutível durante esse período aí. A importância, queridos, eu tenho dito aqui para os membros da minha igreja que se nós cuidássemos tão somente daqueles que vêm até o templo, Vânia, entram em nossas igrejas para assistir os nossos cultos, nós batizaríamos o dobro, o dobro. Se nós cuidássemos só de quem vem. Não preciso nem fazer pesquisa bíblica, não preciso nem levantar interessados. Se nós tivéssemos uma organização orgânica mesmo, orgânica, um pensamento sistemático de ação. A gente está vivendo isso aqui na sede do distrito de Valparaíso Sul. Um abraço para todos os amigos do distrito que frequentam a sala 57. Temos uma moderadora que é membro da minha igreja e ela vê a luta que é ser pastor da igreja e pastor da sala ao mesmo tempo. A Rubenita tem experimentado isso comigo e é uma auxiliadora extraordinária. Se nós cuidássemos, José Leôncio, Elizabeth e Ignaldo, só daqueles que chegam, que vêm para assistir o culto conosco, e cuidássemos de acessar essas famílias com um sistema pronto, nós batizaríamos o dobro de pessoas que batizamos hoje. Só com quem frequenta a igreja, sem a gente chamar. Eles vão lá por um motivo, por outro, um contato, Novo Tempo, Sala 57, o dono da serraria, você que convidou. Às vezes ele passa na frente da igreja, entra, porque está curioso. Se a gente cuidasse só desse segmento aqui, a gente batizaria o dobro. Aí, a sua mãe está vendo a coisa adiantar lá com seu pai, os seus irmãos já envolvidos na igreja. A, a Edilma tem cinco irmãos, tinha cinco irmãos homens. Lá na frente você vai entender que um deles faleceu. Quatro deles fizeram teologia e dois estão na obra, né? Olha só o evangelismo desse mudo e surdo. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. É muito legal Maravilhoso. isso. E aí a sua mãe, nesse período que seu pai vai conhecer a igreja com seus irmãos, já está envolvido lá, e as irmãs aqui convidando, fazendo a sala, até ela dizer, tá bom, vocês estão insistindo, vou fazer o seguinte, você estava grávida de você. O que que a sua mãe Sim. falou para elas sobre você? Então, o meu pai ficava sempre muito ansioso durante as gestações da minha mãe, porque ele esperava uma filha. E aí, não é que ele não ama os filhos, não, tá? Ele é apaixonado por todos. Ele nomeia do jeitinho dele cada um dos cinco aqui na mão, tá? É muito legal isso. Então, mas assim, ele esperava uma menina, ele queria uma menina e essa menina não vinha. Então, minha mãe, já muito ansiosa também em relação a isso, ela, numa visita das irmãs, ela diz para as irmãs: Nossa, vocês insistem tanto, tanto, tanto com esse negócio da igreja de vocês, que eu vou dar um desafio aí para o Deus de vocês. Eu estou grávida, de novo, ela dizia que estava com 6 meses de gravidez de mim,
E aí, naquela época, não se fazia ultrassonografia, esse tipo, né, de exames mais específicos. E agora ela diz assim: como meu marido quer muito uma menina e eu não consigo engravidar de menina, o desafio que eu tenho para o Deus de vocês é o seguinte: se o bebê que eu estou na barriga for uma menina, eu vou entender que é a resposta do Deus de vocês. Aí eu vou para a igreja de vocês. E aí ela disse que esse foi o desafio que ela colocou diante de Deus. E apesar da tradição, ela era muito fiel aos compromissos. Então, ela realmente, assim, quando eu nasci, para ela foi a resposta de Deus. Então, ela abandona a religião anterior e vem para a igreja e é batizado juntos. Meu pai, minha mãe, meus dois irmãos mais velhos que já tinham idade para se batizar. Aí depois, em conseguinte, os demais vão sendo batizados. Tudo na base dos sinais, meu amigo. Um evangelista surdo e mudo ganhou a família toda para Jesus, irmãos. Não é extraordinário isso? Hein, irmã Kátia Santos? Divino. O evangelista mudo e surdo ganhou a família toda para Jesus. É lindo, né, ver isso? Eu sou apaixonado por essas histórias. Por isso que eu gosto de contar testemunho, mano. Testemunho é testemunho, Esther Lopes. Por que que você não mandou o seu ainda? Testemunha, testemunha. É a história. Vem, Kátia Santos, manda, depois não, manda agora, irmã. Porque pessoas que precisam ouvir o seu testemunho podem morrer hoje. Às vezes a gente fala assim: ah, vou mandar o meu testemunho depois, porque tem umas coisas para ajustar aqui. Mas quem precisa ouvir o seu testemunho morre hoje. E tem coisas que na sua vida fazem a ligação na vida de outros que gera esperança, irmão. É por isso que a gente conta história aqui, ué. Por isso que a gente conta testemunho aqui. Bom. A vida passa, toda a família adventista do sétimo dia, de repente vocês perdem a mamãe. Ela era diabética, hipertensa, teve um AVC, foi para o hospital, sobreviveu a esse AVC, 4 meses. O suficiente, como você disse, porque sua mãe ainda em construção, tinha questões a serem resolvidas por causa da sua personalidade, e você entende que ela teve esses 4 meses que Deus deu para fazer todos os arranjos, e sua mamãe morreu em Cristo Jesus. Há quantos anos a É. mamãe faleceu? Então, já faz 19 anos que minha mãe faleceu, ela morreu muito jovem, né? Mas é exatamente esse o contexto, assim, no sentido de que nós somos educados na presença de Deus, na igreja, a- ela aprende sobre Jesus e ela ensina sobre Jesus. Então, eu acho legal porque eu chego na sala e eu conheço uma outra realidade. Mas na minha infância, na minha juventude, a minha mãe trabalha de uma forma tão cuidadosa conosco, no sentido de nos ensinar sobre Jesus, tudo aquilo que ela aprende. A minha mãe era analfabeta, mas assim, ela fazia. É engraçado, pastor, eu não te contei isso, mas assim, ela fazia, mesmo sendo analfabeta, com que a gente lisse a Bíblia para ela. Então, ela fazia com que a gente aprendesse a ler para ler a Bíblia para ela. Isso era muito legal, porque assim, ela não sabia ler, mas aí a gente chegava, por exemplo, ela, não, lê aí para mim na Bíblia aí. E aí ela sentava com a gente para poder a gente ler para ela, ainda na infância. Isso era muito legal. E ela nos ensinou a amar a Jesus. Quando ela no caso, né, fica doente e tal, ela tem uma crise muito grande mediante o AVC e ela fica 10 dias internada na UTI. Então, a gente acha que a minha mãe vai morrer nessa situação ali, porque ela fica muito mal. A glicose tem os disparates, assim, de 30 para 300, de uma forma muito intensa. E a gente, realmente, nesse contexto ali, acha que a minha mãe vai morrer, mas não, ela não morre. E ela tinha umas coisas irresolvidas ainda da juventude dela, porque é aquela baiana tradicional, sabe? E eu tenho muito disso ainda também. Mas assim, que a gente às vezes é muito turrão, sabe? Muito difícil
de lidar, de ser moldada aquela pedra meio bruta, assim, sabe? E que Jesus vai lapidando. E aí, esses 4 meses são extremamente importantes para que ela resolva tudo aquilo que ela tinha de pendências. E é muito interessante porque situações que tinham ficado pendentes após a saída dela da UTI, as pessoas vão à casa, né, dela para poder visitar e tal, e ela vai se, no caso, né, pedindo perdão às pessoas que ela tinha deixado alguns resquícios. Fazia-se os exames nesse período dos 4 meses, é como se ela nunca tivesse tido pressão alta e nem a diabetes. Nada, não dava nenhuma alteração e ninguém entendia por quê. 4 meses depois, ela passa mal às 11 da noite e morre às 5 da manhã. Amados, você tem questões a resolver? Tem, não? Eu entendo, Edilma, que nós nunca chegaremos num ponto em que não haja nada para resolver com Deus ou para resolver com o próximo, porque nossa vida ela é cheia de contornos muitas vezes difíceis. Eu entendo isso. Mas a vida do crente, Edilma, quando Jesus perdoa a mulher adulta, ele diz assim, ó, vá e não peques mais. A vida do crente é uma vida de santidade. Eu tenho dificuldade com as expressões, a igreja é um hospital, a igreja só tem doente. Não, mas a igreja é um lugar de cura, em que esses doentes deixam de ser doentes e a vida passa a ser diferente. Então, eu tenho que começar a encarar a igreja, contrariamente à ideia de que é um lugar de doentes, eu preciso encarar a igreja como lugar de transformados. Porque quando a gente cria o senso coletivo de que é um lugar de doentes, a gente meio que acomoda nossas dificuldades e diz assim, ah, é assim mesmo. Agora imagina, se nós entendemos a igreja como lugar de transformados, a gente também vai para esse mesmo lugar e vai ter que agir como transformados. Nesse sentido, eu acho que cada vez mais a gente tem menos coisas para resolver com Deus e com o próximo. Porque a nossa vida vai tomando uma retidão, não perfeição, santidade. Aqui, ó, não perfeição, santidade. E é diferente. Se você tem muito ajuste para fazer com muita gente toda hora, irmão, cuidado com o seu cristianismo. Toda hora eu tenho que estar fazendo ajuste com alguém, toda hora eu tenho que estar pedindo desculpa. Meu irmão, esse cristianismo aí tem que amadurecer você. Mas vamos lá, você tem algum ajuste para fazer com alguém? Faça hoje. Não precisa de um AVC, não. Não precisa de uma UTI para você refletir. Faça hoje. Esteja em paz com você, com Deus e com o próximo, irmão. A paz é o melhor lugar para existir. É esse lugar de paz aí. Vamos explorar um assunto no seu testemunho, Edilma, que ele é bem tenso. Não vou ficar muito tempo aqui, porque eu já quero transicionar para a sala 57, sua experiência na sala, seu ministério, aonde você mora, por que que você foi passar aí, outra dificuldade que você passou, mas que você transformou isso em vida. Então eu quero ter tempo para falar sobre isso, mas esses 5 minutos eu quero falar sobre este assunto aqui. Você teve muita dificuldade durante 2 anos de aceitar a morte da sua mãe. Nós não vamos entrar em detalhes, mas a sua mãe, ela meio que era a mãe dos seus filhos, protegia vocês. Então, quando a sua mãe morre, você morre a sua mãe e morre a mãe-avó dos filhos. E o seu pai, dependendo de você para cuidar, você de repente se viu sozinha tendo que cuidar de toda essa estrutura que você tinha um arrimo, que era a sua mãe, que sustentava isso. Você saía, ela cuidava dos filhos, mesmo alguém que fosse cuidar, ela ficava vigiante, tinha que ser na casa dela para dar segurança. De repente, pum, essa segurança desaparece. Por que que foi difícil para Dilma aceitar isso e você brigou com Deus sobre por que minha mãe, uma mulher
Uma mulher tão bondosa. Você disse que ela era muito disposta a ajudar pessoas. Por que ela é tão bondosa? Por que minha mãe morreu tão cedo? 54 anos. Então você passa por essa crise na vida cristã. Durou 2 anos isso, certo? Certo. É, na verdade, como eu já era casada e já tinha os filhos, o Alan tinha 4 anos e a Alice tinha 1 ano e 8 meses. E eu já lecionava, né, profissionalmente, tendo magistério. Eu não tinha ainda faculdade, né, mas eu tinha um ensino médio profissionalizante, né, na época, então eu lecionava. E às vezes eu precisava lecionar até os 3 horários, 3 turnos. E minha mãe não confiava. Eu pagava uma pessoa para cuidar das crianças, que eram pequenas, mas ela não confiava em a pessoa ficar na minha casa cuidando das crianças. A pessoa tinha que pegar as crianças quando acordassem e levar para casa dela para ficar sob supervisão dela mesma. E isso, assim, me deixava super tranquila. Eu não tinha tanto compromisso no sentido de as crianças comeram, as crianças tomaram banho. Então, as crianças estavam sob maiores cuidados que se estivessem comigo, de verdade, porque minha Você, mãe era você, você meio que terceirizou, né, a educação dos filhos, essa proteção para sua mãe, né? Desculpa, mas foi isso mesmo, porque assim, ela abordava, ela tinha eu confesso que assim, eu sinto muita falta de deitar a cabeça aqui, ó, no colo, porque a minha mãe, ela era assim, bem gorda e tinha os seios avantajados, então tinha um encaixe perfeito. E eu dizia assim, esse colo que me serviu é o colo que os meus filhos precisam, porque eu sou magra, eu não tenho tanto, assim, então era o colo. Além do mais, era o colo para os meus filhos, aquele que me acalentava, assim. Além do mais, ela era tão. Meu irmão brincava com ela assim: mãe, eu tenho que colocar aqui na sua casa a placa Casa da Mãe Joana. Ela, por que medo? Porque todo mundo que passa na rua, a senhora quer trazer para dentro de casa e servir e cuidar, até um cachorro moribundo, a senhora quer trazer para dentro de casa para cuidar. Mas assim, a nossa casa era muito assim. Ela tinha muita atenção. Nos sábados, ela ficava olhando na igreja quem era diferente para saber se tinha para onde ir, se tinha onde comer. Ela era muito, muito cuidadosa com tudo assim. Então, agora que ela morre, meu esposo, na verdade, já estava trabalhando no Espírito Santo, né, aqui no estado do Espírito Santo. E quando ela morre, a gente tem dificuldade de se contactar, porque naquela época celular não era tão fácil, né, tão comum quanto hoje. Então, ela morre, eu levo 3 dias para, quer dizer, meu esposo leva 3 dias para chegar na Bahia, até a gente se comunicar e tal. E aí eu entro em parafuso. Eu fico meio desconecta. Por que Deus? Por que que o Senhor fez isso com a minha mãe, essa pessoa tão boa? Então eu me vi com 2 crianças pequenas, com um pai surdo, né, mudo, o esposo distante e sem saber o que fazer. Então eu começo a questionar a Deus, eu nunca abandonei a fé, eu nunca saí da igreja e tal, mas isso para mim são 2 anos assim que eu não entendo por que Deus, por quê? Porque minha mãe, tanta gente ruim, né, não estou desejando a morte de ninguém, Deus me livre, mas assim, minha mãe não podia morrer tão jovem, minha mãe tinha muita coisa para oferecer, porque ela. Então isso é uma frustração que me faz realmente questionar muito a Deus e ter, assim, somente a confirmação depois de 2 anos. Você supera isso depois de 2 anos, entendendo algumas coisas é, que você, inclusive você precisava passar por isso, e depois de 2 anos você supera essa crise e consegue acomodar o seu cristianismo sem a presença da sua mãe. Amados, eu ouvi muitas vezes, Edilma, as pessoas dizerem assim: não pergunte para Deus por quê. Pergunte Para para Deus para quê? Você pode discordar de mim, mas eu discordo dessa frase. Eu discordo, sabe por quê?
Sabe por quê? Porque eu perguntava para o meu pai e para minha mãe por quê. Ora, se eu posso perguntar para o meu pai e para minha mãe, que são iguais a mim, o porquê de determinadas coisas, por que eu não posso perguntar para Deus por quê? Se eu não estou entendendo. Não, você pode perguntar sim, assim, é minha opinião, você pode discordar de mim. Mas para Deus, irmão, inclusive, deixa eu dizer para você, para Deus é o melhor para perguntar por quê, para quê. É a melhor pessoa no mundo para você dizer, eu não estou entendendo isso aqui. É o melhor para você dizer assim, cara, não aceito esse negócio aqui. Por que isso assim? Eu não estou entendendo. Dá para me explicar por quê? Ele vai usar a palavra de Deus primariamente para responder. Aquilo que não estiver na palavra, ele irá responder de outra maneira. Ele vai responder na hora, em médio prazo, em longo prazo, e a resposta se só é a eternidade. Por isso que a gente tem que andar pela fé. Mas, amigo, deita no colo, que não é o colo da mãezinha da Edilma, é um colo muito melhor que o dela, e fica lá e pergunta. Sabe, sabe como é que eu vejo a vida cristã hoje? Até entender a criação que nós estamos passando aqui, tantas pessoas que já vieram. Outro dia eu estava fazendo uma caminhada eu estou fazendo uma caminhada na madrugada de oração. Eu saio daqui de casa 2 horas da manhã e rodo 2 horas no meu condomínio orando em voz alta com Deus para orar melhor. Tenho feito isso com sistema. E aí, numa dessas caminhadas, eu comecei a questionar a Deus. Por que tanto sofrimento? Pessoas, tanta tragédia, gente sofrendo, toda hora explode um câncer, toda hora explode algo severo que alguém fez com o outro. Meu Deus, já não basta isso tudo. Senhor, volta logo, olha esse mundo e tal. E aí, depois de fazer minha caminhada de oração, de chorar muito com Deus, de perguntar um monte de coisa para Ele, de aquietar meu coração no colo dele, aí eu chego em casa, vou para a Bíblia e abro a palavra. E leio o texto que ele diz assim, Edilson: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Meu irmão, pensa na bordoada. Por que que ele me respondeu? Porque eu perguntei. Ele diz assim, ó, aquietai-vos, Wagner. Você acha complexo? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, hoje, Cristina, eu estou pensando assim, ó, eu grudei na mão de Deus. E ele vai me arrastar, no bom sentido, me conduzir durante essa vida aqui. Eu vou me machucar, vão acontecer ferimentos em mim, eu vou construir momentos de perdas muito grandes, aflições, momentos de felicidade, de conquista, de bênçãos muito aparentes. Enquanto isso, eu vou sangrando e ele vai regenerando pelo Espírito, vai sangrando, até que um dia ele vai, Edilma, me tirar desse mundo e vai me colocar no colo dele, vai curar para sempre as feridas, vai dizer assim, ó, você nunca mais vai se machucar, tá bom? Acabou. Acabou. Você Amém. nunca mais você vai ter que me perguntar por quê, Wagner. Nunca mais. Porque a dúvida, olha aqui para mim, irmão. Olha aqui. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. A dúvida, a incerteza que nos faz perguntar por quê, não existirá na eternidade. Nunca mais. Espera só um pouco mais. Nunca mais. Nunca mais. A gente vai perguntar por quê para Deus. Só espera. Deixa ele arrastar você, mesmo que machucado. Lene, ele vai colocar você no colo, vai curar suas feridas para sempre e você nunca mais vai ter dúvida na sua vida. É só a gente saber esperar. Não é fácil. Não vem dizer que é fácil, porque não é. Por isso, fácil não é, é pela fé. Nunca foi fácil. É pela fé. Anote aí. Nunca foi fácil. É pela fé. Minha filha, vamos para a parte final. A gente tem 20 minutos para cravar essa parte que é linda do seu testemunho, muito dolorosa, mas também
muito produtiva para o reino de Deus. Você foi convencido. Como é que você entra na sala? Vamos passar aqui pela sala rapidinho. Como é que você chega na sala? Então, é, nós estávamos no período da pandemia, né? E aí nós já morando aqui no Espírito Santo de uma maneira muito é, adversa, assim, porque quando minha mãe morre, eu vou tentar só ser breve nesse sentido. Minha mãe morre, meu esposo, que já estava trabalhando no Espírito Santo, decide então que juntos nós precisávamos vir morar aqui, porque eu já não tinha mais o que me prendesse lá na Bahia. Viemos para o Espírito Santo, passamos um período morando aqui, e depois eu sou transferida para trabalhar em escola, no Rio de Janeiro. E agora, morando lá, um irmão meu, que também morava aqui no Espírito Santo, começa a insistir para que eu venha para cá, para poder morar aqui do lado dele, tal, e eu trabalhava na escola adventista, e eu dizia que não, não queria e tal, estava bem, e ele, não, você tem que fazer o concurso público, você tem que passar, e você tem que vir morar do meu lado, não sei o que e tal, e ele insistia muito com isso, e eu dizia, não, não quero, não quero, não quero, mas, resultado, fiz o concurso, passei, ele comprou o lote sem a gente ver e falou assim, ó, eu comprei o lote aqui, é só você pagar. Eu falei, Edu, você tá louco? Ele, não, você vai vir morar do meu lado, tal. E assim, a gente vem morar num loteamento novo e em seguida, logo em seguida, assim, meses depois, vem a pandemia. No que vem a pandemia, eu entro em surto, sei lá, psicótico, só pode, não sei. Mas eu fico desesperada porque eu passo a ter muitos sonhos, assim, para mim, angustiantes. Eu sonhava com a volta de Jesus e esse período pandêmico me deixa meio. Jesus está voltando, e esses sonhos são meio que complicados para mim. Aí eu decido falar com um dos meus irmãos. E aí ele pergunta se eu quero fazer um estudo mais detalhado sobre a volta de Jesus, sobre o Espírito Santo. Eu aceito, mas não é um estudo comum assim, né, que a igreja tenha. É um estudo que a gente passa a fazer, ele e eu. Ele me dava alguns textos do Espírito de Profecia, falava assim, ó, leia livro tal, capítulo tal, faça um resumo, que eu vou te ligar a tal horário para a gente conversar sobre o que você entendeu. E assim a gente foi estudando durante uns 2 meses, entendeu? Todos os dias ele me retornava, e aí, você entendeu mais o quê? E tal. E a gente foi estudando, só que como nessa época, nessa época os quatro estavam no ministério, né, pandemia, as igrejas foram fechadas, nós estávamos ali nesse período sem os cultos presenciais, mas a gente tinha as lives, nosso culto familiar, isso continuava muito forte na minha casa. Só que tinha os irmãos pastores, tinha meu pastor distrital, tinha os amigos pastores. Então, sempre que tinha qualquer apresentação e tal, eu ia para os links dos pastores que eu conhecia. Uma colega, então, me manda o link da sala 57, a Jussara. E aí era só mais um link, porque eu recebia muitos links de várias lives, né? Isso eu considerei. Tal. E ela insistiu, continuou insistindo, me mandando. Falei, nossa, mas Jussara me manda todo dia a mesma coisa e tal. Resolvi um dia abrir o link. No que eu abri, aí sim veio a resposta. Aquilo que era dos meus sonhos, óbvio, né? Meu irmão muito me ajudou com os estudos que nós fizemos ali, tal, me explicando mais detalhadamente sobre o Espírito Santo, mas para mim assim ainda não estava completo o que eu precisava, entendeu? A pessoa do Espírito Santo, sobre qual a função do Espírito Santo antes da volta de Jesus, tudo isso era parte dos nossos estudos. Mas quando eu resolvo entrar, abrir aquele link, entrar na sala, eu disse é isso. E aí fui assistindo e convivendo ali, eu falei assim, nossa, tá explicado. O que eu vinha sonhando é essa aqui a resposta do que eu queria de verdade. Eu postei um link outro dia que diz assim: a esperança da igreja é o Espírito Santo. A esperança de mudar o nosso status é o Espírito Santo.
Bom, vamos caminhar. Foi assim que ela entrou na sala 57. A Edilma disse que a sala contribuiu. Você hoje trabalha numa escola pública, né? Qual é a Sim, sua função? sou coordenadora. Coordenadora. Qual a faixa etária? Eu trabalho com o Fundamental 2 que a gente chama, né? São alunos do sexto ao nono ano. Entre E 10 até. Eu tenho até 17 anos, porque quando chega, completa 18, na verdade, a idade série é de 11 a 15, né? Mas aí a gente tem alunos também em defasagem. Aí quando chega a 18 anos, eles vão para o EJA, mas até 17 anos eu tenho alunos. então, esse ambiente você imagina como é um ambiente complexo hoje. As famílias estão em crise, obviamente, os filhos na escola também. E a Edilma pega o rescaldo desse processo todo e tem que fazer a gestão, tanto dos alunos como dos pais, muitas vezes. E a gente não vai entrar nos detalhes, mas ela disse que a sala vai ajudá-la a ter melhor controle sobre essas situações. Ela ouve o Espírito de Deus dizer exatamente o que fazer em alguns momentos específicos, como fazer. Isso tem ajudado a Edilma na gestão da sua própria carreira profissional, né? É a sala ajudando, imagina. Cada aluno desse sofre a influência da sala através da Edilma. Edilma, vamos falar um pouquinho sobre o seu É irmão que interessante, faleceu, porque senão a gente claro. vai dentro do tempo. Você muda, você aceita o desafio do seu irmão de mudar para ao lado dele para conviver. Ele estava fora da igreja. E você pega a sua Uhum. trupe toda e vai para morar próximo do seu irmão. E de repente, o seu irmão sofre um acidente. E como acidente, ele descobre um tumor também. E o seu irmão rapidamente vem, ele perde a vida. Imagina, né? A Edma muda toda a trajetória dela para ficar próximo do irmão e o irmão perde a vida. Só que ele antes de morrer, ele vai aceitar Jesus como Salvador, porque estava fora da igreja e ele passa a aceitar Jesus como Salvador da vida dele. A Edilma está com um probleminha na internet dela, eu vou fazer a narrativa do restante do testemunho. Se ela voltar, nós a chamamos aqui. Se não, a gente vai continuar tranquilamente, tá? E aí é muito interessante o que acontece, queridos, porque a Edilma, ela vem morar próximo do irmão, o irmão sofre um acidente, no acidente descobre um tumor e ele morre. E a Edilma fala assim, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar? E agora? Se a ideia era ficar próximo do irmão, ela agradece muito a Deus, porque o irmão se entrega a Jesus. Ele estava fora, ele se entrega a Jesus e volta. Ele morre em Cristo Jesus. E a Edilma fica morando ao lado dos, dos sobrinhos dela e da esposa do irmão, com a família dela e agora precisando recomeçar de novo. Edilma, pode abrir seu áudio. É só abrir seu áudio. Deixa eu ver se você está autorizado. Peraí. Agora sim, vai nessa caixinha e clica aí. Isso. Pode. Fechei de novo. Pode abrir. Aí. Oi. Voltamos. Sua internet deu uma É, oscilada. Eu estava oi. explicando aqui o contexto já do seu irmão que falece em Cristo. Você faz toda a mudança e agora está no bairro, morando ali sem o seu irmão. E o que fazer? Deus coloca, é tremendo, né? O crente ele é movido de dentro para fora. E esse movimento de dentro para fora faz a gente superar as questões externas mesmo. No meio Uhum. das cinzas daquela proposta, você olha para um bairro que não tinha adventista. E Deus coloca no seu coração uma coisa linda, né? Você começa um pequeno grupo só com crianças no bairro. Chegou Sim. alguém lá. É. Ô, Glória, ela está lá no ambiente de trabalho, querido. Eu vou remover daqui a pouco, quando tiver tudo certinho. Ela volta para cá.
Fazer ao vivo, meu amigo, é difícil, né? Então, ela coloca no coração o desejo de fazer um pequeno grupo só para crianças. Bairro carente, cheio de criancinha na rua. Ela começa então a fazer um trabalho com crianças naquele bairro. Ó, que coisa interessante. E do grupo de crianças que ela começa a trabalhar, ela começa a acessar os pais. E ao acessar os pais, ela começa a ganhar pessoas para Jesus naquela região. Hoje, aonde o irmão dela faleceu, num, num cômodo, num cômodo aonde o irmão dela construiu e é alugado pela igreja, existe uma comunidade com 19 novos membros da igreja. Deixa eu ver se ela está Amém. bem. Aí, voltou. Que dificuldade, né, irmã? Vai e volta, entra gente, é assim, Sala 57 ao vivo. Quem não acostumou ainda, acostuma, meu amigo. Aqui não é gel, não, viu, irmão? Aqui a gente tá no meio do vento, meu amigo. Eu estava falando, Edilma, para você se contextualizar aí, é que você é fruto das cinzas, né? Porque a construção da relação com seu irmão perece com a morte dele, e você coloca no coração um pequeno grupo que se transforma depois num clube de desbravador, e que hoje você tem nesse lugar aí, das cinzas desse relacionamento, seu irmão morre em Cristo Jesus. Há uma congregação com 19 novos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Louvado seja Deus. Que legal, né? Que trabalho É bonito incrível. esse, Edil. É É. incrível, pastor, porque assim, na verdade, quando eu chego para morar ao lado dele, nesse contexto, pandemia, etc. E aí, as escolas paradas, crianças na rua, tudo lado ali naquele lugar, um loteamento novo, não tem nada para oferecer às crianças, trabalhar na escola pública, né, porque tinha sido trabalhado. Então, assim, tudo novo para mim, e meu irmão morando ao lado, realizando as opções dele, então, precisa que eu viesse, só que logo depois ele cai, né, de moto, ele trabalhava como carteiro, nesse correio. Era o único que não estava, né, não tinha feito teologia, fez administração e tal, então outra realidade é dele. Mas a gente ali, ele fora da igreja, já depois de adulto, né, que ele saiu da igreja, então a gente ficava ali, conversávamos muito e tal, e ele às vezes questionava algumas questões relacionadas a Deus, a gente conversava bastante. E quando ele cai, ele quebrou três costelas, perfurou o pulmão, ele deu embolia pulmonar. Logo depois ele descobre que está com tumor no cérebro e precisava fazer uma cirurgia. Só que nesse contexto, eu já trabalhando na clínica pública também, então eu exercia no matutino, eu trabalhava numa escola pública e à tarde na escola particular. Postagens, então, que eu fazia em relação a algumas coisas que aconteciam na escola de dentista. Aí minha filha insistiu com o pastor para que abrisse o curso de desbravadores antes de desbravadores, vendo aquelas crianças na rua ou na escola, que eu fiz para as famílias que quisessem as deixar as crianças agora próximas a participar de um pequeno grupo de criança na minha casa. Comecei um pequeno grupo. Quando o pequeno grupo estava estável, nós tínhamos 30 crianças cadastradas no pequeno grupo. Sexta-feira, quando eu chegava do trabalho, a minha porta de casa já estava lotada de crianças me esperando. E naquela questão e tal, a minha filha, mãe, tem que abrir um clube de desbravadores. E eu falei, filha, não dá para eu abrir. A mamãe já tem tanta atividade no mundo. Aí ela Deixa eu só pega e fazer, fica, não. deixa eu só te fazer uma pergunta. Isso tudo muito próximo à morte do seu irmão. Tudo muito próximo. Meu irmão não tinha morrido, ele estava vivo. E aí, é, a gente, na nossa construção, e ele já tinha construído a casa dele, mas ele ficou um pouco lote, ele estava construindo um espaço que ele falou que era para alugar. Mas ele estava em construção desse espaço.
Ok, ela apresenta para o pastor os 30 nomes, o pastor consegue um diretor, abre um grupo de desbravadores. Então, as postagens do grupo de desbravadores chamavam muito a atenção dos pais da escola pública. As atividades, vai ter tudo isso, os pais iam me questionar. Resultado, meu irmão cai, quando ele faz a cirurgia, isso tudo é muito rápido. De quando ele cai no mês de novembro e morre no ano seguinte, no mês de setembro. Então, ele tem embolia, descobre tumor, faz a cirurgia, tudo em menos de um ano. São desses. Ele faz a cirurgia, e ainda estava fora da igreja, e eu, assim, muito preocupada, ele fez a cirurgia em São Paulo, passei uns dias lá com ele, só esse dele. A minha filha, em maio, tinha ido estudar no UNASP. E aí eu vou ficar com ele no período da cirurgia, só que tem que voltar. A esposa dele já tinha ficado 15 dias antes, minha cunhada ajudando e tal, né? Mas aí ela tinha que voltar por causa do trabalho dela, eu vou passar esse período e eu tenho que voltar também por causa do meu trabalho. E aí a gente não tinha muitas opções como fazer. A minha filha é a minha solução até que a gente conseguisse resolver. Ligo para o colégio, peço a liberação dela. Ela vai ficar com ele no hospital, Beneficência Portuguesa, então, onde ele fez a cirurgia. E aí é onde ele tem o momento de conversar com ela. É muito divino, assim, a gente ouvir o relato por parte dela, porque ele, assim como os filhos, são os netos. Meu pai teve 5 filhos e ele. Depois ele teve 5 netos e ela, que é a minha filha, a primeira neta da família. Então ela é, assim, pelos meus irmãos e tal, é muito bem tratada. Eu também sempre fui, sabe, assim, a referência de menina na família e tal. Hoje tem outras meninas, tem outras netas e tal. Mas ela foi a primeira, então, assim, quando ele sabe que é ela que vai ficar com ele no hospital até que chegasse a outra pessoa que iria acompanhá-lo, né? Ela ficou 3 dias com ele. São os 3 dias que eles têm para conversar. É onde ele conta, né? Minha filha, que bênção que vocês sabem. Porque ela explica para ele que ela não pôde ir no sábado, porque ela entrou no coral do NAS, e seria a primeira apresentação do coral. Então, ela não foi no sábado, ela foi no domingo. Eu viajei no sábado à noite e ela era para a gente se encontrar no domingo. Aí ela me conta, né? E mamãe, ele perguntou, eu falando, minha filha, como é que está no colégio? E aí, o que você está gostando? É isso mesmo que você quer? Ela fala, ele disse para mim assim, que bom, minha filha, que você escolheu esse caminho. Eu sinto muito de eu ter seguido outro caminho, de eu ter... Aí, infelizmente, eu fui muito longe. Aí ela disse, falou, Marina, tio, o senhor não foi muito longe. O senhor sabe que pode voltar e Jesus vai te perdoar, seja lá o que tenha acontecido. Tal. Aí ele diz para ela se pegar, minha filha. Sentiu, eu tenho certeza. Aí ele pede a ela, minha filha, cante uma louvor. Aí ela, qual louvor que o senhor quer que eu cante? Soube que me amava. Ele tinha ouvido ela cantar esse louvor quando ela tinha 8 aninhos, no casamento do meu irmão. Ela tinha 8 aninhos, ela entrou cantando esse louvor, soube que me amava. Aí depois explicou que esse louvor não foi feito para casamento, que foi feito na primeira versão em espanhol, e que a autora desse louvor, ela se relacionava com Deus, que ela soube quando Deus a... Então, diz que quando ela termina de cantar, ele sai lágrimas e pranto, e aí a enfermeira fica preocupada sobre o que está acontecendo. Aí já tinha dado a hora, né, do horário da visita. E é assim, os últimos momentos que tanto que no funeral ela tentou cantar, não conseguiu, ela canta muito, mas ela não conseguiu por causa, né, das emoções ali, mas assim, foi divino, 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 divino. Ouvindo o testemunho por parte dela é algo desse. Edilma, você tem noção que o convite do seu irmão feito para você ir morar perto da casa dele
Tinha a ver com a ação de Deus para salvar a vida dele. Porque Pastor, Deus todos os sabia. dias, o ponto de ônibus é na porta da casa todos os dias, para ir para o trabalho, para ir para qualquer local. Se eu for de ônibus, eu fico assim, o Senhor me trouxe para aqui para olhar todos os dias para a casa do irmão, porque nossas casas estão ao lado, mas aí eu fico em frente à briga, você está entendendo? Então, eu não tenho como desviar, como não lembrar de Então, toda a existência. você foi movida com sua família para alcançar seu irmão. E ao alcançar seu irmão, você agora entende por que que ele me chamou para morar aqui próximo dele. Para isso. E não somente para isso. Que das cinzas dessa tragédia, né? Você perde um irmão por causa de um acidente, enfim. Surge uma igreja que hoje, dos evangelizados, tem muito mais pessoas aí que já conhecem a Cristo, mas dos evangelizados tem 19 que formam um núcleo de uma igreja. É um grupo hoje oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É assim, Edilma. Você que está aqui adorando conosco, a fala da Edilma está cortando um pouquinho, mas você deu para entender tudo o que ela disse com muito boa vontade, tranquilamente. Deixa eu dizer para você, amigo, a vida do crente é assim mesmo. A gente não pode parar porque as dificuldades estão batendo a porta da gente ou elas já invadiram a casa da gente. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a você não ser prudente, equilibrado, bem dosado, mas assim como trabalhar aceleradamente, sem nenhum controle, desequilíbrio, parar quando a dor chega na sua casa também é um desequilíbrio. O que que eu quero dizer para você? Ela é cristã. Poderia parar porque o irmão faleceu. Os sonhos de morar próximo, tudo construído ali foi por água abaixo. Nesse sentido. Poderia parar, ir para um canto e lamentar. Mas não. Começou um trabalho com as crianças. Do trabalho com as crianças, num pequeno grupo, foi para o Clube Desbravador. No Clube Desbravador, hoje é uma igreja, um grupo oficial da igreja com 19 almas ganhas para Jesus. Você pode escolher o que você vai fazer com a sua dor. Você pode escolher, olha para mim aqui, ó. Você pode escolher o que você vai fazer com a sua dor. Se ela vai parar você ou se você vai movimentá-la na direção da salvação de outros. Você pode escolher. Você pode escolher parar ou continuar. Sabe por que que você pode escolher? Porque Deus deu um poder para a gente, chamado Espírito Santo, uma pessoa maravilhosa, que mesmo nas aflições, dor, nos direciona para aqueles que ainda não conhecem o caminho. Ele fez isso na vida da Edilma e vai fazer na sua vida também, se você permitir. Que coisa, né? Olha que história mais cheia de contornos de dor, de alegria, de descobertas, de conversão, de morte, de vida. Ao mesmo tempo que o irmão dela morre, ele vive. É extraordinário, né? Muito bem. Edilma, permaneça firme, filho, nessa caminhada, porque você vai ver sua mamãe pela graça de Deus. Você vai reencontrar seu irmão pela graça de Deus. E você vai se reunir com a sua família para nunca mais se separar dela. Só que, lembra uma coisa, você não vai só com o núcleo da sua família de sangue, viu? Todo esse pessoal que você está ganhando para Jesus aí é sua família. E lembra, você também não vai só com eles, vai com a família da sala 57 também, porque você é da nossa família, amém? Abre o seu áudio aí para dar um tchauzinho para nós. Você está com o áudio fechado. Obrigado. Gente, faz toda Obrigado a diferença. obrigado pelo sorriso, pela boa conversa, pela simpatia baiana. Eu também sou baiano. E eu tenho Olha, quatro coisas para dizer para você. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Obrigado, mas obrigado mesmo por estar aqui eu conosco. posso falar aos quatro, Vamos falar então, vai lá. Pastor Wagner, sala 57. Eu amo vocês.
Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são parte invisível de Deus. E eu creio cada vez mais em Deus, porque cada um de vocês existe. Um bom dia. Bom dia, e bom trabalho aí na escola, seja luz como você tem sido, viu? Um grande abraço. Amém. Ó, sua irmã, se você não a visse aqui, um dia nos encontraríamos no céu, mas a sala dá essa oportunidade da gente conhecer, né? São tantos irmãos Elizabeth Santos, em tantos lugares no mundo que têm a mesma experiência que a gente, a mesma esperança que a gente. Nós somos uma grande família. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu dar um recadinho aqui do Rogério. O Rogério está indo para Praia de São Gonçalo, em Paraty. Ó, estamos na Praia de São Gonçalo, em Paraty. O Rogério, você que é daí de Paraty e gostaria que o Rogério fizesse um evento da Sala 57 na sua igreja, entre em contato com o Rogério, Paraty, em São Gonçalo, tá bom? Ele vai passar alguns dias aí e está disponível para realizar uma sala 57 na sua igreja, se você se acertar com o seu pai, ou com o seu pai, com o seu pastor, né? Ele colocou o telefone aqui para mim, então eu acredito que está disponível. Então é 011, anote aí o número do Rogério. Você que está nesta região aqui, ó, nesta região de São Gonçalo, em Paraty, anote aí 011 99970 6195. Queria que o Rogério pregasse sobre um dos temas da sala. Na minha igreja, eu consigo ajustar isso com o meu pastor, com o ancião, para ele falar. Liga para ele. 011 99970 6195. O Rogério está esperando a sua ligação. Não é o Rogério Topete de Ouro, nosso moderador, mas é o Rogério que sai fazendo, é Rogério Magno. Muito bem, Rogério. Você não é fraco, não, menino. Rogério Magno. Deixa eu chamar aqui a dona da pipoca, dona Leila. Bom dia, tudo bem, filha? Bom dia, meu pastor. Mas que sala boa, né? Menino, do começo ao fim. Eita glória! Tudo bem. Rio de Janeiro. Paraty, Rio de Janeiro. Estão tirando a dúvida aí, viu? Leilinha, que coisa boa, né? Uma sala assim aquecida, falando ao coração da gente, é uma benção, né? Poxa, meu pastor, não tem preço, não tem preço. Eu amo tudo isso. Que Deus nos ajude a encontrar caminhos para que a gente vá muito mais longe com tudo isso. A igreja, nós precisamos do que nós pregamos aqui. Olhe bem uma coisa. Você gostou do testemunho aqui da nossa amadinha, da Edilma? Conta o seu para mim. Manda o seu testemunho que a gente vai amar contar. Leilinha, tudo pronto aí? Tá, já tá com os poderes. Já sim, vamos lá. Contando um, contando dois, contando três, eu acho que eu vou ouvir um bom dia com alegria, mas Bom dia com Bom alegria! dia com Bom alegria, dia! sala Dia! Bom 57. dia, bom dia, Bom Luiz. dia! Bom dia.